O meu entrevistado de hoje será Nelson Bernardi Júnior, que é médico veterinário e é o CEO da Pecuária Brasil. E o tema da nossa entrevista será Tecnologia nas fazendas para expandir a pecuária brasileira. Nelson, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por colocar o seu tempo aí à disposição minha e do meu público. Prazer é meu, Divino. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade, né, para a gente falar um pouco aí da pecuária e das tecnologias que nós estamos trazendo aí para os produtores. Muito obrigado. Ô Nelson, a pecuária ela tem tomado a cada dia mais um papel relevante dentro do agro brasileiro, né? Sim, sim. A pecuária é que está salvando, né, vamos dizer, o agronegócio tem salvado o Brasil aí nessa situação que a gente está atravessando, né, e a pecuária tem um papel muito importante dentro disso tudo, né? E a pecuária, Nelson, eu não sei se é porque ela se tornou vitrine, ela tem sido muito bombardeada de todos os lados, né? É muita gente aqui dentro do Brasil e lá fora do Brasil falando mal da pecuária brasileira, né? Tem muito interesse por trás disso, né, Divino? Tem muito interesse que a gente finge que não entende, mas a pecuária nacional, a pecuária brasileira, ela é muito forte, tem muito potencial de crescimento ainda, né? E lógico que nem todo mundo quer que isso aconteça, né? Quer que o Brasil cresça com esse potencial aí de produção de alimentos, né? E fora isso, tem muita informação errada por aí, né? Tem muita informação errada que são ensinadas, inclusive nas escolas, né? Tornando aí o agronegócio, de maneira geral, como o vilão, o grande vilão do ambiente, né? E outras questões aí, como escravidão, coisas que acontecem pontualmente, mas que não representa de forma alguma a situação real da pecuária, né? Do agronegócio de uma maneira geral. E isso atrapalha bastante, assim, atrapalha de certa maneira a imagem que o pecuarista, que o agricultor tem, né, os alimentos de origem animal, que são muito importantes aí para a nutrição, né? A gente sabe que são, né, a proteína animal, as vitaminas, alguns minerais que tem nos alimentos de origem animal que são insubstituíveis, né? Que a gente precisa deles. Então não tem como viver sem, mas a gente está com essa situação realmente, né, de uma difamação aí bem injusta, né? Mas o pecuarista, o agricultor segue lutando aí, né? Segue bravo na luta. Por que pegaram a flatulência do boi, Nelson, para tentar justificar os problemas que acontecem na Amazônia, por exemplo? Dentro da fermentação que acontece no rumen do boi, né? O boi ele tem 4 estômagos, né? O bovino, o ruminante, o animal ruminante. Um deles é o rumen, onde acontece uma fermentação. E dentro dessa câmara, vamos chamar assim, acontece a produção de gás metano, de gás carbônico. E isso é eliminado na natureza, né? Só que pegaram isso para poder falar que o principal problema, que o boi é que é o culpado aí do efeito estufa e tudo mais, né? Um dos grandes culpados disso tudo. Mas os estudos atuais mostram que não, que uma pecuária bem tecnificada, uma pecuária eficiente, né, uma produção pecuária eficiente, na verdade ela é negativa na pegada de carbono, ela incorpora carbono, né? Uma pastagem bem manejada, né, a produção de alimento volumoso bem manejado, né, e a própria produção do animal, né, de uma forma mais tecnificada, mais eficiente, com animais sendo abatidos mais precocemente, animais mais produtivos, né, as pesquisas mais recentes têm mostrado que esse sistema, esse ecossistema incorpora carbono, né, dentro dele, né, dentro né, tira da atmosfera. Então, na verdade, ele contribui, né? A gente pode falar que uma pecuária bem desenvolvida, na verdade, ela é favorável ao ambiente, e não prejudicial, né? Como eu falei, é pouca informação, ainda tem muita desinformação aí no campo, e isso é divulgado de uma maneira sem responsabilidade, né? Até por parte de profissionais aí da educação, de professores que
colocam essa informação de qualquer maneira e isso sai sendo dito por aí e acaba virando uma verdade, né? Ô Nelson, qual é o grau de profissionalismo e de tecnologia utilizado na pecuária nacional hoje? Olha, se for falar em média, realmente nós temos uma pecuária, a gente tem bastante ineficiência, vamos dizer assim, ainda na pecuária nacional, né? Tem muito a ser desenvolvido, muito a crescer. Mas a pecuária, de uma maneira geral, ela tem se desenvolvido, né? Ela tem sido obrigada a se desenvolver, até porque os custos de produção vão aumentando, as necessidades, as exigências vão aumentando, e o pecuarista ele tem que se profissionalizar cada vez mais. Então, isso força o pecuarista a trazer técnicas, né, a incorporar técnicas cada vez mais modernas para poder se manter na atividade, para ter uma atividade lucrativa, né? Isso, além de favorecer toda a economia, né, na questão social, a fixação do homem no campo, a produção de alimentos, né, a questão da segurança alimentar para a população brasileira e mundial, mas também a questão do ambiente, como a gente falou, né? Então, cada vez mais a pecuária ela tem que se tecnificado, tem incorporado tecnologias, tem alcançado indicadores, né, índices que mostram que ela está sendo cada vez mais eficiente. Ô Nelson, a pecuária ela está presente em todos os municípios do Brasil, nos mais de 5 mil municípios. Por que nós ainda temos tanta ineficiência, sendo que poderia ser feito um trabalho buscando melhorar essa eficiência, melhorar o uso da terra, por exemplo, que hoje é um bem tão caro? Sim. É uma pergunta difícil de responder, muito complexa, Divino, mas eu não diria que esse trabalho não tem sido feito. Ele tem sido feito, né? A gente tem muitos técnicos de campo, tem muitas ações das instituições de governo, né? Senar, sindicatos, as próprias cooperativas, Emater. Então, diversas iniciativas, diversas instituições trabalham para levar tecnologia para o campo, levar conhecimento para o campo, né? Lógico que o Brasil, do tamanho que é, como você diz, em todo município brasileiro existe pecuária, é muita gente, né? Todo município, se eu não me engano, 98% dos municípios brasileiros são produtores de leite. Então, você imagina que é um produto que está difundido nacionalmente, né? Mas o que ainda pesa é exatamente a falta de conhecimento por parte do produtor para aplicar aquilo. E é um dos esforços aí dessas instituições, da FAENG, né, falando em Minas Gerais aqui da FAENG, da Emater, do Senar, dos sindicatos, né, de levar cada vez mais conhecimento para o homem do campo. Ele precisa do conhecimento para aplicar, entendeu? E principalmente os pequenos e médios, né? Os grandes produtores, eles podem contratar uma consultoria, técnicos que vão lá e aplicam a tecnologia, mas o pequeno e o médio, ele precisa ele mesmo incorporar isso, né? Ele precisa adquirir esse conhecimento para aplicar na propriedade dele, né? Agora é um trabalho cultural, um trabalho de educação, um trabalho de transformação, né? De levar conhecimento. Isso realmente é uma coisa demorada, né? Não se faz do dia para a noite, mas tem sido, né? Tem se avançado muito nesse sentido. Ô Nelson, nós temos um rebanho grandioso. Como que está a qualidade desse rebanho? Divino, o rebanho nacional é um dos maiores rebanhos do mundo, né? O rebanho nacional, ele tem muito, assim, vamos dizer que tem muito a crescer ainda. Eu tenho vários colegas veterinários, né, que trabalham na área de inspeção, de fiscalização, na área de sanidade animal, de qualidade de carne, qualidade de leite, né, para o consumo humano, né, para testar que aqueles alimentos são aptos ao consumo. A gente tem bastante coisa ainda a evoluir, né, mas o Brasil tem uma infraestrutura bastante grande aí de fiscalização quando se fala nesse sentido, de qualidade sanitária dos animais, né, e isso tem sido cada vez mais aprimorado, cada vez mais a gente consegue, através das legislações, para poder evitar o uso de produtos que não são benéficos, né, que são maléficos à saúde humana. Então, nesse sentido, tem evoluído bastante.
E quando a gente fala de qualidade genética do rebanho, né, qualidade genética para produção, para produtividade, produzir mais leite, mais carne, mais bezerros, a gente ainda também tem muito a crescer, tem uma heterogeneidade, ou seja, tem bastante animais de baixa qualidade genética, né, mas a gente tem muita genética de ponta, né? Agora, naturalmente, isso vai espalhando por todos os produtores, né? Essa genética, ela vai sendo difundida, né? E os produtores vão enxergando que cada vez mais eles precisam de animais mais produtivos, e isso, logicamente, vai se espalhando. Então, a gente tem muita genética de ponta. Quando você fala numa média, realmente, você pode falar que o rebanho não tem uma qualidade muito boa, mas dentro do nosso rebanho, a gente tem muita qualidade, né? A gente tem muitas propriedades, muitas linhagens aí, de todas as raças, todas as espécies, que são de grande valor genético. A agropecuária brasileira cresceu 10% no ano passado, né, em 2021, e movimentou aí quase que 1,2 trilhão de reais. Qual que é a participação da pecuária nesse montante, Nelson? A pecuária, ela participou aí com em torno de 30, um terço mais ou menos, 30, 32% desse faturamento, né, desse valor de produção, desse PIB. Só a pecuária cresceu 5% no ano passado, né? Isso trouxe aí um faturamento, um PIB da pecuária em torno de 360 bilhões de reais, né? Você vê que é um setor muito representativo dentro do agronegócio e dentro de todo o nosso PIB, né? De toda a nossa produção nacional. Bom, a sua empresa, ela é a Pecuária Brasil. Quem é essa empresa? Que soluções ela traz para o pecuarista? A Pecuária Brasil é uma empresa que traz soluções de gestão para a pecuária, né? A gente é especialista em desenvolvimento de softwares para gestão. Nós temos softwares para gestão de rebanhos de corte, rebanhos de leite, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite e ovinocultura, tá? As nossas soluções, elas trazem, e disso que a gente está falando, a informação para o produtor ser cada vez mais eficiente, melhorar geneticamente o seu rebanho, né, diminuir seus custos, aumentar sua rentabilidade, tornar a sua atividade cada vez mais produtiva, com uma qualidade melhor, né, e ganhar mais dinheiro, né, no final das contas, o que o produtor também precisa é ganhar dinheiro para trazer qualidade de vida para a sua família, né. Então, a Pecuária Brasil oferece essas soluções que vão ajudar o produtor a gerir melhor o seu rebanho, né, através de nossos softwares. São softwares para uso no computador ou no celular, né, os aplicativos para uso no celular, ou na web, né, através de um computador conectado à internet em qualquer lugar. Bom, recentemente vocês se uniram ao Novo Agro, né? Então a Pecuária Brasil e o Novo Agro se uniram para expandir a pecuária brasileira. Quem é o Novo Agro e como é que vocês pretendem fazer essa expansão? A Novo Agro é uma venture builder, né, ou seja, uma empresa construtora, né, traduzindo aí ao pé da letra, construtora de outras empresas, né, uma empresa que investe em empresas, no caso da Novo Agro, empresas voltadas para a produção de tecnologia para o agronegócio. A Novo Agro é um braço da FAENG. A FAENG é a Federação da Agricultura do Estado, da Agropecuária do Estado de Minas Gerais. É a maior federação estadual do país, né, onde estão inseridas aí todos os sindicatos, o Senar e o INAIS, né, que é o Instituto de Inovação de Minas Gerais. Dentro da FAENG foi criada a Novo Agro, que tem esse viés da tecnologia, de buscar tecnologia e de fazer o link, né, das empresas que estão produzindo tecnologia para o agronegócio com os produtores que precisam dessa tecnologia para se desenvolver. E a gente, há algum tempo, entrou para o portfólio da Novo Agro, nessa parceria, né, para poder colaborar e ajudar os produtores nesse sentido, né, de levar a tecnologia que eles precisam para poder aprimorar o seu trabalho e conseguir evoluir, né, produzir mais animais, mais leite, mais carne, mais lã, né, e tornar a pecuária cada vez mais forte. O pecuarista, ele tem sabido utilizar a tecnologia a seu favor? Quando a gente fala de tecnologia, existem diversos níveis, né? O pecuarista, se ele usa ali o WhatsApp para fazer uma cotação, uma comunicação com o funcionário dele, né, e tornar a comunicação mais ágil, ele já está, de certa forma, usando tecnologia.
Mas existe muita coisa ainda a evoluir, né? Sempre existe. Tem muita tecnologia, por exemplo, na nossa área de softwares de gestão. A gente estima aí que não mais do que 5% dos pecuaristas, isso assim, com uma estimativa muito otimista, não mais do que 5% dos pecuaristas no Brasil utilizam alguma ferramenta de gestão do seu negócio, né? Algum software de gestão. Então ele precisa ainda né? A gente tem muita coisa a ser transformada aí na pecuária, né? Imagina o potencial que a gente vai ter de produzir a um custo baixo, né? A gente já produz a custo baixo. Imagina o potencial que a gente vai ter de produzir muito e a custo baixo quando a gente tiver uma grande maioria de pecuaristas utilizando ferramentas de gestão e outras ferramentas tecnológicas aí que ajudam a aumentar a produtividade e aumentar a lucratividade. Então, ele ainda tem uma certa fração assim, de pecuaristas que ainda é um pouco avesso à tecnologia, mas é uma coisa que a tendência é ir mudando cada vez mais. Isso, eles estão enxergando, estão vendo que é necessário, que não tem como, né? Não tem mais como produzir como os avós e os pais produziam antigamente. Hoje, se eles continuarem na mesma metodologia, fatalmente vão ter que fechar as porteiras, né? Vão ter que encerrar a atividade. Então, hoje, para se produzir de maneira sustentável, economicamente, né? Precisa de tecnologia, não tem como. Então, eles estão enxergando isso e tem entrado cada vez mais na propriedade. Ô Nelson, como é que o produtor pode ser mais eficiente, minimizando custos e maximizando resultados? Ele precisa de conhecimento, né? Ele precisa de conhecimento para fazer isso. E o conhecimento básico que ele precisa é do próprio rebanho. Ele tem que ter informações do rebanho dele. Não adianta ele trazer tecnologias de fora, trazer manejo de fora, vou tratar com determinada ração, vou plantar determinado capim, vou fazer esse manejo, sem saber se realmente aquilo é o que vai resolver o problema dele. Então, ele tem que entender e enxergar como está o negócio dele, quais são os indicadores que mostram aonde ele está perdendo dinheiro, onde ele está sendo eficiente, né? Eu vou dar um exemplo. Um indicador que a gente utiliza, que é bem comum, né, na pecuária, a maioria dos pecuaristas sabem, é o intervalo entre partos de uma vaca. Uma vaca, ela tem que parir, né? A gente busca que ela tenha um parto a cada 12 meses para ela ser eficiente. E se for uma vaca de leite, ela vai dar um bezerro ou uma bezerra e dar uma lactação durante um ano. Se for uma vaca de corte, ela vai dar pelo menos o bezerro, ela vai dar o bezerro, né? Um bezerro por ano. Agora, uma vaca que tem um intervalo entre parto de 24 meses, ela já está tendo 50% da eficiência daquela que tem um intervalo entre parto de 12, né? E ela vai produzir metade do leite, metade dos bezerros. Então, esses pontos, né, isso é só como um exemplo de um indicador que mostra que dentro da própria fazenda ele tem que enxergar onde ele está sendo ineficiente, quais são os animais, se é culpa do animal também, se é culpa dele, se é culpa do manejo, né, do sistema de produção dele, se ele não está oferecendo condições para os animais produzirem, né? Então ele tem que entender isso, ele tem que entender a eficiência, né? Esse é o principal conhecimento que ele precisa ter. Aonde ele tem que mudar, né? Aonde ele tem que mudar dentro da fazenda para se tornar mais eficaz. E aí ele consegue minimizar custos e maximizar lucro, porque você imagina uma vaca comendo durante 24 meses para produzir um bezerro, esse bezerro saiu muito mais caro do que a mesma vaca comendo só 12 meses para produzir um bezerro, né? Esse bezerro, o bezerro da vaca de intervalo entre parto de 12 meses, custou metade do preço praticamente. Então, isso é minimizar custo, não é só economizar, né? E quando ele enxerga que a eficiência, né, faz ele diminuir custos, né, e, por consequência, maximizar lucro, aí ele consegue entender o que ele precisa fazer, onde ele precisa trabalhar, o que ele precisa modificar para tornar a atividade mais rentável. Muitas vezes o produtor pode achar que o software é custo, é gasto. Só que se ele souber utilizar, ele se torna uma ferramenta poderosa para que ele possa ganhar mais dinheiro, não é, Nelson? Sim, é um investimento, né? A gente não chama de custo, mas de investimento. É um gasto, lógico, ele tem que gastar alguma coisa, mas não é um custo, é um investimento, porque tem retorno, né? Quando ele usa de forma adequada o software, né, ele alimenta, insere os dados que precisam ser ali, que precisam ser inseridos,
ele vai ter as informações que vão dar um embasamento para ele tomar as decisões dele, para ele trabalhar a parte operacional da fazenda dele, de uma maneira mais objetiva, mais correta, né? E acertar mais, ele vai conseguir obter mais sucesso, né? Então, quando você fala que ele vai gastar um dinheiro, lógico, tudo não tem como não gastar dinheiro com qualquer coisa que ele for fazer na atividade, mas aquele dinheiro vai dar retorno, né? Para cada R$1 que ele está gastando, ele vai ter mais que R$1 de retorno. Então, é isso que ele tem que enxergar, e aí passa a ser um investimento com retorno que vai fazer ele ganhar dinheiro, né? Então, não tem como, né? Ele trabalhar numa propriedade que vale milhões, né? Contando terra, animais, infraestrutura, tudo que ele já investiu ali, são milhões de reais empatado ali, e sem administrar, sem saber o que está acontecendo. Ele precisa da administração, né? Então, e aí o custo disso passa a ser irrisório frente ao benefício que traz. Quando você fala utilizar o software com eficiência, o que exatamente você quer dizer com isso? O produtor, o técnico, o produtor, né, o usuário do software, ele precisa ter uma rotina de lançamento de dados no software, né? Não adianta ele falar, comprei um software, instala lá no computador e não mexe mais nele, entendeu? O software não vai fazer o trabalho para ele, aquilo é uma ferramenta. Ele tem que saber usar a ferramenta, né? Não estou falando que seja difícil, mas tem que ser usada, tem que lançar os dados para poder extrair informações, né? E aí, quando você extrai informações, você está tendo o benefício total do software. E basicamente é isso, ele lançar. Agora, não é nada difícil, né? É uma coisa que ele pode lançar no telefone, durante o dia a dia, né? No aplicativo ali no telefone, ou 10 minutinhos por dia, a hora que ele senta no computador e gasta um tempinho ali, ele consegue lançar as informações e manter isso atualizado. Então, ele precisa ter essa rotina, essa disciplina, né? De ele ou quem seja, o funcionário, o usuário, para poder obter os benefícios que o software vai trazer, que a ferramenta vai trazer, né? Não adianta nada uma enxada encostada lá na canto da parede, ela não vai trazer benefício nenhum, né? Bom, vocês têm um software que se chama Semper. O que é esse software? O Semper é um software para gestão, é disso que a gente está falando, né? De gerir o rebanho, na parte zootécnica. O controle zootécnico é o controle dos dados do rebanho, né? A genealogia do rebanho, né? O cadastro dos animais, a identificação, quando o animal nasceu, que raça ele é, quem são os pais, os avós, e a parte a rotina de produção, de produtividade dele, né? Que entra no controle zootécnico. As estações de monta, as coberturas, as inseminações, os partos, na parte sanitária, né, os lançamentos, um calendário sanitário, o lançamento de aplicação de medicamentos, de mortes, de doenças, né, na parte de ganho de peso, o acompanhamento de ganho de peso do bezerro desde o nascimento até se for um animal de corte, até o abate, ou se for um animal, uma novilha de recria para gado de leite, por exemplo, até ela se tornar apta, né, são informações que a gente chama zootécnicas, né, que dizem sobre o desempenho do rebanho, que vão falar sobre a eficiência. O Semper Corte controla isso. Aliás, o Semper, né, a linha Semper, a gente tem o Semper Corte, o Semper Leite e o Semper Ovinos. A linha Semper, ela controla isso, que é a parte zootécnica do rebanho, toda essa parte de crescimento, reprodução, sanidade, tanto de indicadores quanto de relatórios operacionais para ele trabalhar no dia a dia. Quem são os animais que precisam ser vacinados, quem são os animais as vacas que precisam ser secas ali, né, que estão em final de lactação, já estão próximas ao próximo parto, o que precisa ser inseminado, as vacas que o veterinário precisa fazer uma avaliação ginecológica ou fazer o exame de diagnóstico de gestação, enfim, o operacional dele no dia a dia, tá? Então tem indicadores de avaliação, que são os indicadores estatísticos, e os relatórios operacionais. E, além disso, tem a parte econômica e financeira, onde ele tem lá o custo de produção, por exemplo, o custo de produção por litro de leite, por vaca, por hectare, então ele consegue ter toda uma informação ali para poder tomar também, avaliar o desempenho dele, né, se o custo dele está adequado, e o que ele precisa fazer para reduzir esse custo, né, para não reduzir o custo, mas equilibrar custo e receita, né, que o custo dele seja compatível com a receita que ele está tendo, para ele entrar numa faixa de ter lucro, né?
Então, o Semper controla isso, controla toda a parte econômica, financeira e zootécnica do rebanho, seja para gado de corte, para gado de leite ou para ovinos. Bom, vocês também têm um outro software que é o Pronan Ovinos. Qual é o objetivo desse software? Sim, o Pronan já é um software para cálculo de dietas para ovinos, né? Ele baseado nas informações trazidas pelo NRC, que é o sistema mais utilizado aí para ditar as regras das exigências nutricionais, né, em ruminantes. A gente tem o Pronan, que calcula as exigências nutricionais de cada categoria, seja um cordeiro em engorda, uma ovelha em lactação, ou uma ovelha que esteja solteira e esteja em reprodução, ou seja, qualquer categoria de ovinos, ele calcula a exigência, e depois de você calcular essa exigência, você consegue calcular uma dieta de custo mínimo, tá? Usando os ingredientes que você possui ali à disposição, né, que estão à sua disposição, você consegue montar a dieta o mais barato possível para atender aquela exigência, né? É isso que o Pronan faz, ele ajuda bastante nesse sentido, porque o custo da alimentação é um dos maiores custos na pecuária. Ele varia aí de 30% a 40% do custo de produção e alimentação. Quando você consegue reduzir custos, aí você tem um impacto bastante grande na lucratividade. Nelson, qual é a principal dor que o pecuarista tem hoje na sua atividade? E qual é a mensagem que você pode deixar para ele para que esse problema seja amenizado? O pecuarista, vamos sintetizar assim, na dor mais importante dele, né? Eu acho que, resumindo, é a sustentabilidade econômica da atividade. Ele precisa que a atividade dele seja lucrativa, num nível que traga qualidade de vida para ele e para a família, né? E a gente colabora nisso, né? A gente traz um sistema de informações que vai ajudar ele a transformar essa realidade. E eu deixaria como uma mensagem final, e é o que eu busco mostrar quando a gente está conversando com pecuaristas, né? O pecuarista, de maneira geral, ele busca, ele tem a visão de que ele precisa vender o produto dele mais caro, né? Que a culpa dele não estar ganhando dinheiro é porque o laticínio paga o preço dele preço do leite, paga o leite dele com um preço baixo, ou o frigorífico está pagando o preço do boi mais baixo do que devia, né? E está ganhando muito dinheiro às custas dele. E às vezes eu pergunto, mas quanto você vende o leite? R$2,50, R$2,40, mas se você vendesse a 3, você ganha quanto que você precisaria vender esse leite para ganhar dinheiro hoje? As perguntas são variadas, né? Mas tem gente que fala que precisaria vender a 10, e é verdade. Porque mesmo ele vendendo a 3, a 3,50, a 4, ele não ganharia dinheiro, porque ele está sendo ineficiente dentro da propriedade, né? Lógico que alguns, né, se você for aumentando o preço do leite, alguns passam a ganhar dinheiro, porque já estão mais próximos ali, mas uma grande parte ainda vai continuar no prejuízo. Agora, o mercado, ele não vai pagar isso. O mercado paga o que... O mercado é soberano, né? É uma frase, é clichê, mas é o que é. O mercado vai pagar aquilo que se paga mesmo, né? É lei de oferta e demanda. Então, ele tem que ganhar dinheiro com aquilo que o mercado paga. Se o mercado está pagando R$2,50, R$2,40 o litro do leite, ele tem que trabalhar a R$1,70, R$1,80, R$1,90 para ganhar dinheiro com aquele valor, entendeu? E para isso ele precisa, o trabalho dele é interno, é dentro da porteira. Ele precisa trabalhar a gestão dele, ele precisa, né, isso que a gente veio falando aqui ao longo da entrevista, ele precisa enxergar os pontos fracos, os pontos fortes, precisa saber o que mudar dentro da atividade dele, dentro do sistema de produção, para ser mais eficiente e conseguir reduzir custo e encaixar o produto dele àquele preço que o mercado paga, né? Lógico que ele tem que buscar preços melhores, ele tem que lutar por questões aí que aumentem o preço, o associativismo, o cooperativismo, a qualidade do leite que paga um benefício, né? O Conselheite, por exemplo, que começou a estruturar um pouco mais aí a questão do preço, né, de uma previsibilidade do preço do leite, são questões justas, né, que ele tem que lutar, lógico, mas não é só isso que vai resolver o problema dele, isso ele vai ajudar, mas se ele não tiver com o trabalho interno bem feito, a lição de casa, né, o dever de casa bem feito, não adianta nada ter um preço
melhor pelo produto dele, porque ele vai continuar no prejuízo. Então, essa é a mensagem, ele precisa trabalhar internamente. É dentro da porteira o principal dever, o principal objetivo de mudança aí de trabalhar é isso, é o dever de casa. Bem feito. Nelson, muito obrigado por tudo que você nos trouxe aqui de informação. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Divino. Fico à disposição para qualquer outra oportunidade. É sempre bom trazer um pouco de informações aí, poder contribuir. Tá bom? Muito obrigado. Bom, meu entrevistado hoje foi o Nelson Bernardi Júnior, que é médico veterinário, CEO da Pecuária Brasil, e nós falamos a respeito de tecnologia nas fazendas para expandir a pecuária brasileira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva nesse canal para que nós possamos trazer ainda muito mais informações para você. Com certeza, a gente se vê em breve em um próximo vídeo. E até lá.